lutas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro olhar pra ti. Não deixa que se envelheça meu sonho de um céu te abraçar. Vem, Senhor, e me resgata. Muito bem, estamos ao vivo com mais uma live. Hoje, segunda-feira, estamos aqui transmitindo uma palavra, um louvor de adoração para que nós possamos alcançar a bênção e a graça de Deus para a nossa vida. Então, eu convido você a participar até o final, porque nós sabemos que lá no final nós temos a oração da família e eu convido você a fazer parte desses eventos. Lutas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro olhar pra ti. Não deixa que se envelheça meu sonho de um céu te abraçar. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja no coração de cada um, né? Cada pessoa que tem fé e acredita no poder de Deus, seja abençoado poderosamente nesta noite, porque eu creio que o poder de Deus já está sobre este lugar. Um abração para a pastora Maria, que está sempre nos auxiliando aí, nos ajudando com essas lives. Também um abração para a irmã Onélia dos Santos. Um abraço também para a irmã Wanda, que Deus abençoe grandemente. Wanda Sapelli. Meu abraço também para o esposo, toda a família. Que Deus o abençoe grandemente. Minhas raízes, minhas lágrimas, lutas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro olhar pra ti. Não deixa que se envelheça meu sonho de um céu te abraçar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Poderoso Deus e Pai, neste momento nós te apresentamos diante da Tua presença, crendo que Tu já estás aqui neste lugar, porque a Tua palavra diz que Tu és um Deus presente, um Deus que está em todo lugar. Eu creio. Por isso, nós te pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas e sobre tudo que iremos fazer nesta noite. Cada pessoa que vai assistir esta live, ela possa ser tocada pelo Teu poder e que a Tua graça invade todo ser, todo coração dessas pessoas para que eles possam se alegrar na Tua presença. E que esta bênção possa acompanhar neste momento, até o final desta live, um verdadeiro milagre possa acontecer na vida de cada um que acredita. Eu oro e assim te agradeço por esta oportunidade, porque sei que o Teu poder, a Tua graça possa fazer a diferença na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.
Irmã Judite, lá de Joinville, um forte abraço aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pra te adorar, pra te exaltar, eu estou aqui, por tudo que tu és na minha vida, porque eu te amo, te adoro, és o motivo da minha felicidade. Hilda Resch, que bom ver você novamente. Um grande abraço aí, que Deus abençoe. Seja bem-vinda. Lá de Luiz Alves, né? Um grande abraço para o pessoal de Luiz Alves. Mesmo assim, te adorarei. Mesmo que não haja flores no jardim, mesmo assim, te adorarei. Se for por meio do deserto, eu te adorar. Me leva pra lá, me leva pra lá. Aleluia. Se for por interesse no teu paraíso, não me deixe entrar, não me deixe entrar. Se eu te amar pelo que tu és, por tua grandeza, porque santo és, não esconda de mim tua face, meu Deus e meu Senhor, tu és meu Deus, pra te adorar, pra te exaltar, eu estou aqui, por tudo que tu és na minha vida, porque eu te amo, te adoro, és o motivo da minha felicidade. A Deus eu oh, glória a Deus. Valdemar Bendito Oliveira. seja o nome do Senhor. Nós te louvamos por tudo que tu fazes. Nós te adoramos por tudo que tu és. Um grande abraço aí, seja oh, glória a Deus.
vamos adorando a Deus, vamos adorando o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Gostaria que você também compartilhasse essa live com mais pessoas, porque no Instagram muitas pessoas precisam de compartilhamento para poder entrar. Então, um abração para todo o pessoal que está nos assistindo lá no Instagram. Também estamos no YouTube, no YouTubeiro, o meu canal no YouTube, né? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve neste canal, porque é muito importante o seu joinha, sua inscrição nesse canal. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E Jesus está aqui nessa noite. Esse lugar está sendo transformado. No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo. Glória a Deus. E a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver. Pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver. Pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Decida tocá-lo nessa noite, querido. Ele está aqui, amado. Decida tocá-lo, querido. Se você crê, diga, querido, diga. No caminho do milagre. No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver. Pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Seu milagre.
Muito bem, estamos finalizando esse louvor para entrar na meditação da palavra, né? Então nós vimos que é necessário nós ouvir a palavra. A Bíblia Sagrada nos orienta que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra, né? Então nesse momento eu gostaria que você que vai acompanhar na sua Bíblia, você pudesse abrir lá no livro de 2 Reis, capítulo 13, e o versículo 21 em diante. Casa é sua. Segunda Reis, capítulo 13, e o versículo 21. Oh, aleluias. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando. Então lançaram o homem. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os seus ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre seus pés. Então, vamos repetir a mensagem. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se lançou sobre seus pés. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para cumprir os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Sabe por que esse homem levantou mesmo ele morto? E Eliseu, grande profeta, também estava morto. Eliseu foi um profeta muito poderoso na terra, né? Respeitado por todos. Mas um certo dia ele também ficou doente e morreu. Mas lá no passado, quando ele recebeu o cajado de Deus, recebeu a promessa de Deus para a sua vida, teve um início bem interessante. Um certo dia ele estava arando terra. A palavra diz que ele estava com 2 juntas de boi arando terra. Naquela época já existia o arado, né? Não sei como é que era, mas Eliseu estava preparando a terra, arando, para depois plantar. E passou Elias, um profeta de Deus também, e convidou Eliseu. Eliseu, segue-me.
palavra diz que Eliseu disse, espere aí um pouquinho, eu vou te seguir. Ele pegou, matou as duas juntas de boi e preparou a carne e fez uma festa para toda a vizinhança, para todos. Simone, um abração aí, sobrinha, que Deus abençoe. Ele estava trabalhando com os bois. Recebeu convite para servir a Deus. Ele pegou e matou as duas juntas de boi. Preparou a carne e fez uma festa para toda a população aí do bairro. E depois foi embora. Foi com Elias, de cidade em cidade, começou a peregrinar com Elias. E lá na frente, Elias disse para Eliseu, você vai ficar sozinho, porque vai passar um carro de fogo e vai me levar. Eu vou ir morar com Deus. Os homens já sabiam, Deus revelava todos os acontecimentos para eles. Por isso, eles eram respeitados, porque eles eram chamados para as decisões dos reis, dos sacerdotes, enfim, toda a população se orientava através do profeta. E Eliseu continuou a caminhada. Elias disse, volta para a tua terra, vai trabalhar lá, vai fazer. Mas Eliseu não desistiu de Elias. E no dia que Elias foi arrebatado, Elias fez uma pergunta para Eliseu. O que tu queres que eu faça antes de subir? Eliseu disse, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Elias disse, é muito duro esta proposta. É muito pesada, é muito dura. Mas se é assim, eu vou te abençoar. E quando ele ia subindo, ele deixou cair sobre Eliseu a capa que estava sobre ele. Naquela época nós sabemos que cada situação era visível, notória por uma capa. O profeta tinha uma, o sacerdote tinha. Os doentes, cada tipo de doença, também o doente precisaria usar uma capa para se identificar o que ele tinha. E assim era. Eliseu pega a capa de Elias. Elias já não estava mais com ele estava sozinho. E a primeira provação que ele teve foi o Jordão. Ele precisou abrir o Jordão. A palavra diz que ele tocou com a capa que ele recebeu de Elias e o Jordão se dividiu. O rio Jordão, o maior rio que existia na época, se dividiu. Então nós vimos que Eliseu ele começou seu ministério já forte depois da partida de Elias. E ele seguiu em frente, mas não estava mais dois, agora ele estava só, ele. A palavra diz que ele seguiu e Deus usou ele tremendamente. Elias tinha feito 14 milagres. Segundo as histórias bíblicas, Elias tinha realizado 14 milagres. Milagres poderosos pela mão do Senhor. Mas Eliseu pediu uma porção dobrada do seu espírito. Então ele teria
que realizar 28 milagres. E ele teria feito 27 e morreu. Ele ficou doente e uma enfermidade tirou a vida dele. Então nós vimos que, mas o cristão pode ficar doente, ou deve ficar, ou não vai ficar. Depende do querer de Deus, não é do homem, né? Como uma pessoa que não é profeta, uma pessoa que não é um líder religioso, também pode viver sem ficar doente, né? Então nós vimos que Eliseu adoeceu e morreu. E foi sepultado. Aí houve lá umas confusão lá entre as cidades vizinhas e aquele povo invadia as terras onde não deveria e coisa e tal. E trouxeram um homem morto, e jogaram na sepultura de Eliseu. Porque naquela época os judeus, no tempo dos judeus, templo judaico, não se poderia enterrar ninguém na cidade. Teria que tirar fora da cidade. Então, muitos casos aconteceram fora da cidade por esse motivo, né? Então, quando morria alguém, eles precisavam tirar o corpo fora da cidade para enterrar. E quando lançaram sobre a sepultura de Eliseu, o corpo tocou sobre os ossos de Eliseu. Eliseu já tinha morrido fazia tempo. Estava só mais alguns ossos lá dentro da sepultura. Mas quando aquele homem caiu sobre os ossos, a palavra diz que ele pulou de pé. A Bíblia aqui fala no versículo 21, final do versículo, que este homem saltou em pé, porque ele tocou sobre os ossos do profeta. Então, quando nós se deparamos com uma autoridade religiosa, nós precisamos respeitar. Respeitar porque ele tem o respaldo de Deus. Mas eu não gosto, não quero, não aceito, coisa e tal. Mas respeita. Seja a autoridade que for religiosa. Respeita. Olha o testemunho que ficou aqui na Bíblia Sagrada, registrado. O toque de um corpo morto, sobre os ossos de um morto também. Mas a diferença é que esse era profeta, era um homem de Deus. Devolveu a vida. Por quê? A vida estava com Eliseu. Então nós vimos que as autoridades religiosas hoje muitas vezes são desrespeitadas. Por quê? Muitos até fazem por merecer, não sendo respeitados. Deixam a desejar. Mas mesmo assim, se foi levantado por Deus, não importa o que essa pessoa é. O poder de Deus, a graça de Deus, ela não muda. A palavra de Deus vai se cumprir com perfeição sobre o propósito que Deus tinha com aquela pessoa. Porque não é ele que vai fazer, não é ela que vai fazer. É a palavra de Deus que foi empenhada. Então, tudo que é feito
pela mão de Deus, pela palavra de Deus, ela tem resultados positivos. Não volta vazia a palavra. Então, por isso que nós vimos grandes coisas acontecia nos tempos antigos. Por que hoje não acontece mais? Ou acontece muito pouco? Deus levanta um profeta hoje e a população tem dificuldade de acreditar neste profeta por causa do descrédito que está a liderança religiosa. Quando eles são merecedores de respeito, porque são autoridade religiosa. Se você não gosta, se eu não gostar deles, se eu não quero nem passar por perto deles, o problema é meu. Eles continuam sendo homens e mulheres de Deus. Então, Deus nos chamou com um propósito de fazer ou de ser uma testemunha dele aqui na terra. Deus precisa de nós? Sim. Deus pode até fazer sem nós. Mas como o homem existe, Deus vai usar o homem, vai usar a mulher para levar a promessa dele, fazer acontecer aquilo que está no coração dele. Um abração também para a irmã Ivonete, irmão Márcio e toda a sua família. Que Deus o abençoe também, o Gustavo, o David e a Patrícia ali. Um grande abraço para todos vocês. Então nós vimos que naquela época o profeta, ele dirigia todo o processo humano. O rei se consultava com o profeta. Todas as autoridades, elas estavam embaixo da autoridade dos profetas, dos líderes religiosos. E Deus era com eles. Nós vimos que os tempos foram mudando. Porque quando Jesus chegou, a própria palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então nós vimos que as coisas mudaram. Para pior, é claro, não para melhor, mudaram para pior. Então nós estamos vivendo nos dias de hoje à beira do caos. Mas aconteceu no passado perseguição e mortes e tantas coisas. Isso está acontecendo nos dias de hoje também. E nós estamos vendo, ninguém falou para nós, nós estamos vendo grandes manifestações negativas, querendo impedir que a palavra de Deus seja divulgada, impedir que possamos professar nossa fé em Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, quando vires e ouvires todas essas coisas acontecer, toma cuidado. Não é o fim, mas é apenas o princípio das dores. Nós vimos há pouco, lá na Índia, não sei que país, não lembro mais o país,
os cristãos sendo massacrados, mortos. A Bíblia Sagrada retirada da mão dos cristãos. E tantos males acontecendo na vida dessas pessoas. Fome, miséria, né? Tudo quanto é tipo de coisa ruim está acontecendo aí. É o princípio das dores. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque o preço e o valor da salvação é muito maior do que poucos anos aqui na terra. E a palavra diz: cuidado, porque o inimigo está ao seu redor. E ele está tentando enganar a todos. Então vamos tomar grandes cuidados. Eliseu, ele teve um ministério brilhante. Muitas curas, muitas libertação, muitos milagres, muitos aconselhamentos, né, de autoridade e tantas coisas que ele fez. E o final da sua caminhada ficou doente. E a doença levou ele à morte. Então, muitas vezes nós se perguntamos: por que tal coisa acontece conosco? Por que o cristão passa por dificuldade e até mesmo por provações? É na provação que nós podemos provar a Deus quanto nós amamos a Ele. Se nós revidar, se nós pagar o ruim com a mesma moeda, que diferença vai ter entre a nossa vida e a vida de uma pessoa fora dos planos de Deus? É fácil? Não é. Não é de formas nenhuma. Mas é preciso. É preciso passar por certas provações. Porque o que Deus faz é tremendo. Então, muitas vezes nós não entendemos, ou tentamos não entender. Mas é necessário que nós continuemos perseverando na visão que Deus tem nos dado. Então, eu me coloco, né, na posição de Paulo. Paulo, quando ele esteve velho, ele foi um homem valente, um homem corajoso, um homem que arrastou multidões para o Senhor, tanto na parte positiva como na parte negativa. Antes dele se converter, era um herói, um homem respeitado, um homem letrado. Era o cara. Se converteu, ele arrastava multidões para Deus. E lá no final da sua vida, ele deixa um conselho bem prático para cada um de nós. Ele diz assim, ó: eu prossigo para o alvo. Fiz um bom combate. Guardei a fé. Então, ele diz em outras palavras: eu guerrei,
eu fiz o que estava no meu alcance, perseverei, agora estou velho. Eu fiz um bom combate, guardei a fé. Então, o que nós podemos aprender com isso? Chegar um dia que nós também vamos se aposentar, vamos parar a correria, parar de fazer aquele trabalho gigantesco que nós fazíamos. Mas a nossa fé precisa estar firme até o fim. E o alvo de Paulo era o quê? A salvação. Era alcançar a vida eterna. E esse precisa ser o nosso alvo. Fazer um bom combate, não desistir no caminho. Não desistir no caminho, seguir em frente, guardar a fé, porque nós não podemos desistir da nossa fé. Pensou, né? Nós caminhar tantos anos fazendo uma coisa que é para alcançar um galardão, uma coroa, ou coisa dessa natureza. Chegar lá no final, fazer uma besteira e perder todo o direito. Então, é complicado, é difícil. Por isso, nós devemos de refletir. Antes de falar, muitas vezes, temos que pensar muito bem. Porque depois que falar, não dá mais para retirar. Então, nós vimos a posição de uma pessoa de Deus. Até mesmo morto. Os restos mortal ainda têm o poder de Deus. Então, se nós não duvidar e acreditar, nós vamos alcançar a vida eterna. Então, muitas coisas vêm para nos aborrecer, nos entristecer e até roubar a presença de Deus sobre a nossa vida. Mas a perseverança é que nos vai garantir a coroa. Então, pense nisso. Será que vai valer a pena nós parar no caminho? Será que vai valer a pena nós desistir da caminhada com Deus? Por quê? Veio algumas afrontas, algumas coisas ruins. Não desista. Não pare no caminho. Segue em frente. Busque a Deus. Nós vimos que a nossa força, ela vem do Senhor. E se ela vier de outras coisas, vai acabar. E nós vamos perecer no caminho. Então precisamos entender que a mão de Deus, ela está estendida para nos abençoar. E os seus ouvidos abertos, não estão surdos, para que não possa nos ouvir. Então, quando nós temos esse entendimento, nós seremos abençoados. Deus vai nos coroar. Eu deixo essa palavra e quero daqui a pouquinho orar com você. Um abração também para o Celso,
Celso Farias, um grande abraço aí, que Deus o abençoe. Está assistindo, né? E vamos ouvir uma canção e já em seguida estaremos orando. Suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. De quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção Maria também está assistindo, um grande abraço aí para Maria. Que Deus abençoe. E medite na letra desta canção. A fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai adorando o Senhor. Vai glorificando a Deus. Oh, aleluias. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
Ari José Có. Grande abraço aí, seja bem-vindo. Aquieta a nossa alma. A palavra diz que nós precisamos buscar mais fundo, estar mais perto. Que precisamos aquietar a nossa alma e única. E quem pode fazer isso, a única pessoa que pode fazer isso, é o Senhor. Nós por si próprio não podemos nada. Por isso eu quero que você lança toda a sua ansiedade, todo o medo, tudo que está angustiando, trazendo angústia sobre o seu coração. Lança aos pés do Senhor e acredita nele. Poderoso Deus e Pai. Nós reunimos a nossa fé, a nossa força e colocamos na Tua presença nossas vidas para interceder por todas as pessoas que vão assistir esta live. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm problemas difíceis de resolver. E muitos deles são até impossíveis. Humanamente olhando, não se vê saída. Outros, o desespero tomou conta do coração. A aflição, a tristeza, a angústia invadiu seu coração. Mas nós acreditamos que a Tua palavra é verdadeira. E sobre ela, sobre esta palavra, nós abençoamos o projeto desta pessoa. Eu não sei qual é a necessidade, mas Tu conheces todas as necessidades. Tu sabes do que eles mais precisam neste momento. Estende as Tuas mãos poderosas e alcança cada vida. O projeto que está no coração de cada um deles venha se tornar real. A tristeza vai embora, a solidão, a angústia, todos esses males partem retirada. Pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno que todo mal, todo espírito maligno, todos os nomes cruzados, tudo que foi feito para destruir os sonhos e a alegria dessas pessoas, eu ordeno que desapareça e não volta mais. Que o poder de Deus entre em ação agora. Entra sobre esta casa, sobre a vida desta pessoa que não consegue mais dormir à noite. Pesadelo, medo, desespero. Deus, traga a verdadeira paz no coração de cada um. Teu Espírito venha reinar sobre o coração de cada um. E onde houver, meu Deus, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos suicida, todos esses males, seja retirado, repreendido pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, aquieta a alma e o coração desta pessoa, aonde quer que eles estejam. Talvez seja por pessoas que estão doentes, que estão acamadas,
Deus, estende as tuas mãos sobre todos e que o teu melhor venha acontecer na vida de cada um. Apresento também toda a minha família, irmãos, e todos que fazem parte da minha família. Minha esposa, meus filhos, neto, irmão de sangue. Onde eles estiverem, meu Deus, estende as tuas mãos sobre eles e faz a tua obra sobre o projeto de cada um. Não permita que o poder do mal entre sobre a vida deles, mas livra eles do mal. Sei que muitas vezes Jesus orou até mesmo para os seus discípulos, as pessoas que caminhavam com ele, e pediu que o Pai abençoasse, porque assim como ele e o Pai eram seus discípulos, e ele também seria um só. Que a nossa caminhada não seja diferente, mas que possamos estar seguros nas tuas mãos. E que a tua bênção poderosa venha do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Venha trazer o refrigério para a nossa alma. Venha trazer, meu Deus, o consolo para aqueles que precisam de consolo. A segurança e a certeza da vitória. É o que nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode dar glória a Deus, pode agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que tivemos de apresentar a nossa vida diante de Deus. É isso que precisamos fazer. Crer que Deus existe, que Deus é bom, mas Deus sendo bom como Ele é, Ele também é justiça. Tem muitas coisas que nós plantamos que é ruim e o efeito da plantação também vem amargoso. Mas a vitória é certa quando acreditamos em Deus. Que Deus o abençoe. Até quarta-feira, quando estaremos aqui novamente. Um forte abraço aí. Fique com Deus. Amém.